Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente gravar um resumão sobre o sistema digestório. Ó, antes de tudo, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, porque essa é uma da série de resumões sobre os principais sistemas aí do corpo humano. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa aquele feedback nos comentários para dar aquela motivada no professor. Então sem mais delongas, a gente vem aqui para o nosso resumão. Então, ó, pega caneta e papel aí e vamos para cima. O que que nós temos aqui? Bem, o sistema digestório, certo, pessoal? Ele vai ter algumas funções gerais, certo? Funções gerais. Que dessas funções, primeiro nós temos preparar o alimento, para a absorção, e segundo vai ser eliminar, certo? Os resíduos. E aí, essas funções básicas, certo? Elas vão nortear, tá? As funções do sistema digestório. Quando eu falo aqui, ó, preparar o alimento, em outras palavras, eu estou dizendo que eu irei quebrar. Porque basicamente esse preparar aponta para transformar algo macro, como por exemplo um pedaço de carne, em algo micro, como por exemplo a proteína, certo? Então, eu posso quebrar de duas formas: de forma mecânica ou de forma química. Professor, me dê exemplos aí de forma mecânica, de forma química. De forma mecânica, por exemplo, mastigação. A mastigação. E de forma química, a gente pode ter ação de enzimas, certo? Então esse preparar aponta para transformar algo macro em algo micro, porque o que de fato vai ser absorvido vão ser aí os nutrientes que serão distribuídos por todos os tecidos por intermédio do sistema cardiovascular. Entretanto, existe aí algumas moléculas que não vão ser quebradas ao ponto de serem aptas a ser absorvidas. E aí esse resíduo, que é o resto que sobra, será eliminado. Então, a gente tem que lembrar que um sistema ele é formado por órgãos. E que todos esses órgãos vão contribuir na sua maneira para, para o mesmo fim, que é a função geral aqui, certo? Então, eu tenho dois grupos de órgãos aqui do sistema digestório. A gente vai ter aí os órgãos do tubo e a gente vai ter as glândulas anexas. Vai anotando aí junto comigo. Quais são os órgãos do tubo? Nós temos aí a boca, nós temos aí a faringe, nós temos aí o esôfago, nós temos aí o estômago, nós temos aí o intestino delgado e o intestino grosso, certo? E esse tubo ele vai favorecer o transporte, ou seja, o movimento desde a captação do alimento aqui na boca, certo?
a sua passagem para a faringe, junto com as suas porções. Posteriormente, aí, o esôfago. Depois, o estômago. Depois, o intestino delgado. Para que depois, posteriormente, o intestino grosso. Então, no decorrer do alimento aqui, passando por todo esse tubo, ele irá sofrer diversos processos biológicos, ou seja, ele vai sofrer diversas ações, tá? Dentre elas, mastigação na boca, movimentação na boca, deglutição. A gente vai ter aí a deglutição, a passagem para a faringe, como o movimento desse alimento se deslocando da faringe, do movimento do esôfago, até chegar no estômago, onde vai acontecer, inicia-se o processo de digestão, a ação do ácido clorídrico no estômago, e a sua passagem para o intestino e as suas porções, onde vai acontecer a maior carga digestiva e, consequentemente, a absorção desses nutrientes, até que eles cheguem até o intestino grosso e, por sua vez, ocorra a defecação, que é a excreção desses resíduos. Ou seja, ele vai se movimentando por todo esse trato, certo? E aí, basicamente, nós teremos aí dois tipos de movimento. O movimento voluntário e o movimento involuntário. O movimento voluntário, um exemplo, pode ser a mastigação. Porque eu tenho ação de músculos esqueléticos da face que irão promover esse movimento voluntário. Ou seja, o movimento voluntário você e eu coordenamos, tá? Já os movimentos involuntários, nós não coordenamos. E aí eu tenho exemplos. Aí o próprio peristaltismo, que é um movimento aí de protusão. A exemplo do que acontece aí após a deglutição, o alimento ele vai descendo de forma involuntária através de um movimento de propulsão, certo? De protusão, perdão. Propulsão, né? Assim corrigindo. Ele vai descendo. E também tem outro tipo de movimento involuntário que acontece aí dentro desse tubo, que é o movimento de segmentação, que nada mais, nada menos é do que um movimento de mistura. E isso vai auxiliar, inclusive, aumentando as taxas de absorção lá no intestino delgado, especificamente no duodeno. Beleza, então esses movimentos e esse resumão aqui, né, ó, do tubo, tudo isso vai acontecer no tubo. Entretanto, a gente tem que lembrar que existe ação de enzimas, certo? E aí, a gente tem que lembrar que se existe ação enzimática é porque de fato ocorre a ação de alguém expelindo. E aí nós temos as glândulas anexas. Especificamente, nós teremos aí as glândulas salivares, certo? Que vão se subdividir aí parótida, submandibular e as sublinguais. Certo? Duas e duas, tá bom? Nós teremos aí o próprio fígado. Nós teremos a vesícula biliar. E nós teremos aí o pâncreas. E basicamente, o que é uma glândula? Por que essas glândulas existem? De conceito geral, em um conceito geral, toda glândula ela é especializada em secretar produtos. E aí, basicamente, nós teremos três tipos de glândula. As glândulas, abre aqui, ó, nós teremos as glândulas exócrinas, as
endócrinas e as mistas, tá? Basicamente, ó, as exócrinas secretam seus produtos, que em sua grande maioria são enzimas, dentro de uma cavidade. Por exemplo, as glândulas salivares aqui, ó, como por exemplo essa aqui é a parótida, elas secretam a saliva, que tem, por exemplo, a amilase salivar, dentro da cavidade oral. Logo, ela é uma glândula exócrina, certo? Já o fígado também vai ter ação exócrina, a própria vesícula biliar, e as endócrinas, elas vão secretar hormônios dentro da corrente sanguínea, tá? Como, por exemplo, a tireoide, que secreta os hormônios T3 e T4, a glândula, que é uma glândula neuroendócrina, a pineal, que secreta a melatonina, a serotonina, basicamente. Então, as glândulas endócrinas, a gente tem um sistema próprio de glândulas especializadas em secretar hormônios na corrente sanguínea. E as mistas, elas fazem as duas funções. Tanto ela tem uma função exócrina, de em sua grande maioria secretar uma enzima, como elas também irão secretar hormônios, que é o caso do pâncreas. O pâncreas secreta a enzima, secreta o suco pancreático dentro da porção descendente do duodeno. Logo, ele vai ter uma ação enzimática. Porém, ele também secreta os hormônios glucagon e insulina, que irão regular a homeostase do açúcar, tá? Então, ele é uma glândula mista. E todas essas glândulas, o que elas têm em comum? Elas secretam produtos. O que vai mudar o tipo de produto e o local onde elas secretam? Revisando, as exócrinas, em sua grande maioria, secretam enzimas dentro de uma cavidade. Diferentemente delas, as endócrinas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea e as mistas têm a função dupla. Beleza? Vale salientar, então, aqui, ó, nós temos o fígado. Bem aqui abaixo do fígado, né, ó, nós teremos a vesícula biliar, certo? E aqui atrás do estômago, nós teremos o pâncreas. Show de bola? Então, vale salientar que esse tubo, ele é dividido em... Na verdade, ele vai formar um trato gastrointestinal, um TGI, que significa trato gastrointestinal. Você anota aí a definição. E eu vou ter o trato gastrointestinal superior, certo? E eu vou ter o trato gastrointestinal inferior. Aí vem a pergunta: até onde considera-se o trato gastrointestinal superior? Pertencendo ao trato gastrointestinal superior, nós temos a boca, aí a faringe, nós teremos o esôfago, nós teremos aí o estômago e nós teremos a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Até aqui, certo? Considera-se trato gastrointestinal superior. O inferior, ele começa a partir das outras duas porções do intestino delgado, que é o jejum e o íleo, e o intestino grosso juntamente com as suas porções. Intestino grosso. Então, o trato gastrointestinal, ele é subdividido em trato gastrointestinal superior, os pertencentes boca, faringe, esôfago, estômago e a primeira porção do intestino delgado, do duodeno, e o trato gastrointestinal inferior, que começa a partir das duas últimas porções do intestino delgado, jejum e o íleo. Olha aqui o bizu, né? O pessoal da Estácio aí que assiste as minhas aulas lá presencial sabe do porquê que eu grifei esse aqui, hein? Comenta aí nos comentários aí, deixa aí nos comentários. O íleo, né? Com
corresponde à terceira porção do intestino delgado, porque com I, o ilho, né? O ilho é o osso, então não confunde aí, né? Ó, terceira porção do intestino delgado é o iléu, tá? O iléu. E o intestino grosso. Então, as duas divisões aí do trato gastrointestinal. Vindo para cá, falando de forma bem rápida, nós temos aqui, certo? Ó, nós teremos aqui a boca,